Rádio Clube de Guaxupé. Organização Nabisa Ayati. Notícia é aqui na Rádio Clube. Está entrando no ar Clube Notícias. São 10h10 e nós estamos entrando no ar com o nosso Clube Notícias. E a gente já começa a segunda-feira falando sobre investimentos. Eu acho que todo mundo começa a segunda-feira tentando se organizar um pouquinho. Nós estamos recebendo aqui do Sicredi, aqui de Guaxupé, o Thiago Tadeu Alves, que é assessor de investimentos da cooperativa, e o assessor de investimentos da cooperativa, que é o Gustavo Aparecido de Lima. O Thiago eu conheço bem. Bom dia, Thiago, tudo certo? Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes aí, um prazer aí estar aqui. E bom dia para o Gustavo, obrigada, primeira vez aqui no nosso programa, seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa, um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes também. É isso aí, nós vamos falar sobre investimentos, né? As opções de investimentos lá do Sicredi. E muita gente tem muita dúvida, Gustavo, qual é a diferença entre investir e poupar? Isso, Vanessa, primeiramente, assim, explanando sobre o Sicredi, né? Está presente aqui na região, atua como assessor de investimento aqui na área, dando suporte para as agências também para o associado. Quando você traz a questão de diferença entre investir e poupar, o ato de poupar está muito mais ligado a acúmulo de capital para adquirir um bem, realização de um sonho, uma viagem, né? Então ele está mais ligado no curto e médio prazo. Sim. Certo? Quando a gente já traz pela visão de investimento, a gente já tem a ótica de fazer o seu dinheiro render, né? Ter uma renda sobre o seu dinheiro ou sobre algum projeto que você tenha, não necessariamente tem que ser o dinheiro, né? Então ele está muito mais ligado a fazer o seu capital trabalhar para você. Uhum. Certo? Então essa seria basicamente a diferença. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. E quando o assunto é investimento, o que eu, por exemplo, como investidora, tenho que analisar antes de colocar o meu recurso em uma determinada instituição? Certo. Quando o assunto é justamente assim, onde que eu vou investir, Exato. Onde que eu vou guardar o meu dinheiro, né? Que seja tanto para poupar quanto para investir. Um ponto bem interessante que o investidor tem que ter, né, é analisar a relação de risco e retorno. Uhum. Né? Então, sempre que você for tratar algum assunto de investimento, você vai ver que vai ter uma relação entre essas duas variáveis, né? Sempre o maior risco vai te entregar um maior retorno e vice-versa, né? Então é o primeiro ponto que deve ser analisado. Segunda coisa também é analisar uma instituição que tem um portfólio completo, né, de produtos para esse investidor encaixar o produto de acordo com o seu perfil, né? E por último também ter profissionais capacitados para que consiga dar uma consultoria, dar uma orientação para o investidor, porque também não adianta ter só os produtos, mas não ter alguém capacitado para explicar como funciona, por que tal investidor deve direcionar seu recurso para um produto ou para outro, né? Então, assim, são um conjunto de coisas, né, que são necessárias na hora de se escolher uma instituição para fazer um investimento. Muito bem. E por que é seguro investir lá no Sicredi? Não, com certeza. O Sicredi é diferenciado, né? É uma cooperativa diferenciada. Sim, uma instituição assim de 120 anos, né, de história, então tem toda uma história, primeira cooperativa financeira da América Latina, né? E hoje com mais de 6 milhões de associados, estamos presentes em todos os estados brasileiros, né? Um ponto muito interessante. Também o Sicredi mostra ser uma instituição muito preocupada com a segurança, né, e a solidez quando o assunto é investimento, né? Inclusive, o Sicredi ele buscou, né, orientação com agências classificadoras de risco, né, que são agências que analisam as instituições financeiras para ver qual que é o risco de se investir naquela instituição ou na outra, né? E o Sicredi hoje ele está entre as melhores instituições para se investir, né, de acordo com essas classificações. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um investimento no Itaú, por exemplo, né? Então, o Sicredi, a segurança é a mesma, né? E depois tem alguns diferenciais também, que eu não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai passar
no decorrer da entrevista alguns diferenciais em investir no Sicredi. Muito bem. E qual a orientação que você deixa aqui para quem está buscando alternativas de investir e no momento atual, né, a taxa Selic está em alta? Sim. Então, o que você orienta? Sim. A gente teve um momento, né, um ano e meio, 2 anos atrás, de uma Selic muito baixa, né, que foi um pouco traumatizante para alguns investidores de renda fixa, né, principalmente. E até ocorreu uma demanda, assim, uma demandada desses investidores para renda variável, só que entra um ponto em alerta, né, que às vezes mal orientados, né, e muitas vezes esses investidores aportaram recurso em renda variável, em produtos que não estavam de acordo com o seu perfil, né, e acabou que muita gente até perdeu dinheiro, sabe, em renda variável. Não estou criticando a renda variável, pelo contrário, é um excelente produto, a gente costuma fazer aportes também, mas é mais para trazer a questão da consultoria, né, que a gente tem que justamente voltar àquela questão anterior, né, uma relação de confiança, né? Então o investidor ele tem que ter confiança no profissional que está atendendo ele para conseguir direcionar recursos. E daí com essa questão do Selic baixa, acabou que a inflação aumentou muito, né? E foi assim, uma preocupação muito grande na economia, não só no Brasil, quanto no mundo todo, né? E o Banco Central, né, através do Copom, ele veio aumentar essa taxa Selic para conter justamente a inflação, diminuir, né, a demanda. E hoje eu posso garantir para você, Vanessa, que os investimentos em renda fixa, eles estão assim entre os investimentos mais atrativos no momento, né? Por que mais atrativos? Porque lembra daquela relação de risco e retorno, né? Então os investimentos em renda fixa com um risco muito pequeno, né? Na maioria das vezes quase zero, né? Eles estão entregando um retorno muito bom para o investidor, né? E com a diminuição da inflação agora, o investidor volta a ter um ganho real, né? Que é realmente ter um ganho sobre aquele dinheiro. Então é um detalhe bem importante aí, que a gente volta a ter um retorno muito próximo ou até maior do que o tão sonhado 1% ao mês, né? Que todo mundo almeja. Ah, que bom. E a gente sabe que muita gente deixa lá o dinheirinho guardado embaixo do colchão, né? Que dica que você dá para essas pessoas, Gustavo? Isso, Vanessa. Assim, tem gente que às vezes até por questão assim de conhecimento, né, também de produtos, às vezes tem insegurança de investir o seu dinheiro, né, acha que vai acontecer do governo tomar, tem pessoas que às vezes têm essa questão. Então, o que é a dica que eu dou? Primeiramente, procurar o Sicredi, né, para a gente orientar qual que é a melhor alternativa, né, para essa pessoa. Mas a gente tem hoje investimentos com baixíssimo risco, por exemplo, a poupança, que vai dar uma rentabilidade para essa pessoa que tem o recurso guardado em casa, né? Ele vai ter uma atualização desse recurso, ou seja, ele não vai perder valor no tempo, o dinheiro dele, né? E também ele vai deixar de ter esse risco, até assim, de segurança mesmo, né? Porque hoje você tem o dinheiro em casa, acaba que alguém fica sabendo que você tem um recurso e às vezes você pode ser abordado aí, né, por pessoas mal intencionadas. Então são 2 riscos, né? Então o risco de perder o dinheiro, perder o valor do tempo, né? E também o risco de, até físico mesmo, de ter alguma consequência. Então sempre que tiver alguma coisa, alguma situação nesse sentido, procure o pessoal do Sicredi, né? Da nossa agência aqui em Guaxupé, que a gente consegue dar uma orientação e alocar esse recurso. Um investimento muito seguro, né? Que vai trazer uma rentabilidade legal. Muito bom. Deixa eu perguntar para o Thiago, e quais são as opções de investimento no Sicredi? Olha, Vanessa, você vê que bacana aí o papo do Gustavo, né? Bastante dica aí sobre muitas investimento dicas. E tudo mais. Uma coisa que é importante ressaltar, nós lá no Sicredi, a gente tem produtos, né, e serviços que a gente atende todo tipo de investidor. Então, como o Gustavo falou, tem aquele investidor que tem o intuito de poupar, tem aquele investidor que é aquele que busca maiores rentabilidades, né, um acúmulo maior do seu patrimônio. E sempre com muito respeito, né, e com muita clareza, a gente busca atender todo esse tipo de associado. Então, a gente pode falar que a gente tem um portfólio gigantesco aí de produtos de investimento, como renda fixa, né, que são os mais comuns, poupança, o RDC, que é o CDB, comparado aí com bancos, né? A gente tem o LCA, que é uma letra do agro, né? Que você está investindo no agro. A gente tem produto mais estruturado também, como fundos atrelado à Bolsa Americana, ações. Tem como você investir em dólar, tá? Através do Sicredi, através de fundos, tá? E como o Gustavo falou, se a gente considerar hoje o patamar de juros que a gente tá, os produtos renda fixa hoje ele é muito atrativo, tá? Ele entrega um bom rendimento,
com segurança para os investidores, então ele consegue potencializar os seus gastos. Uma coisa que é importante ressaltar, Vanessa, o Sicredi nós temos uma asset, né? Que é quem administra os nossos fundos. Hoje, ele faz a gestão de mais de 62 bilhões de recursos, tá? A gente está entre as 10 maiores gestoras de renda fixa do Brasil, tá? Gustavo pode até, se quiser, complementar um pouquinho aí. Sim. Esse ponto importante, né, da asset nossa, é que é realmente uma gestora de recursos, né, profissional, né, que a gente tem, fica alocada essa estrutura toda lá em Porto Alegre, né, e ela toma conta, vamos dizer assim, né, para traduzir pro pessoal, ela cuida do dinheiro, né, dos nossos associados, né. Então, quando o assunto é fundo de investimentos, né, é essa gestora que vai fazer a escolha desses ativos, né, que vai estar sendo aportados aí nos fundos. E assim, muito legal essa questão que o Thiago comentou, né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não conheço muito o Sicredi e tal, mas até para ficar mais palpável, né, para os nossos ouvintes, estamos entre as 10 melhores gestoras do Brasil, né? Então isso assim dá um know-how muito grande para o Sicredi, né, que mostra que nós somos sim uma instituição muito confiável, muito sólida, né, e que entrega uma rentabilidade robusta, né, para o nosso associado. Muito bom. E a gente sabe que investir no Sicredi, você está investindo na comunidade local, né? Isso é um diferencial. E como é que funciona isso? Falando nisso, eu vou falar um pouquinho do Investando Bem, né? A gente até já teve agendas aqui, a gente falou um pouquinho, mas só para estar reforçando, né? Dentre isso aí do que a Vanessa falou, que o Sicredi é uma instituição financeira que sempre preocupa muito com o desenvolvimento local. O que isso quer dizer? Que a gente preocupa muito que o dinheiro fique na comunidade, né? Que tanto os nossos lucros, né, gire e a gente consiga fortalecer a economia local. Um dos exemplos aí mais claro é o Investando Bem, né? Que é uma ação social da cooperativa para esse ano, né? Onde todo e qualquer associado que levar o seu investimento para o Sicredi, né? Fora você ter rentabilidade, solidez, como o Gustavo falou, a cooperativa ela vai pedir para você escolher uma instituição, né, sem fins lucrativos, para que o Sicredi vai designar um valor, um proporcional, né, que tem umas regrinhas lá, de um valor relativo a esse investimento que você levou. Você vai escolher uma instituição e o Sicredi vai fazer essa doação. O que é importante, a gente sempre gosta de ressaltar. Essa doação que o Sicredi faz, quando você leva o teu investimento para lá, não afeta, não acarreta em nada a tua rentabilidade, tá? Isso é um bônus que o Sicredi dá e, como você diz, você carrega o mérito junto com a gente aí de estar desenvolvendo o comércio local. Isso é muito bacana. Muito legal. Isso aí, Vanessa, assim, é legal isso que o Thiago trouxe, né? E ele citou muito a questão de ajuda na comunidade, né? E tá entre os pilares da cooperativa, né? O Sicredi, ele é muito preocupado com essa questão. É lógico que a gente tem o lado financeiro, né, que a gente tem que desenvolver um trabalho também, gerar um resultado para entregar para o nosso associado, mas ele tem esse outro pilar que é justamente da ação social. E no que o Thiago trouxe do Investando Bem, além do rendimento, né, então são 3 vantagens assim que o associado vai ter, né? Rendimento acima do mercado, ajuda na comunidade com a ação Investando Bem, que é uma das ações que o Sicredi tem, e também a distribuição de resultados, né? Então, tudo que o associado movimenta na cooperativa, no Sicredi, ele vai ter participação dos resultados, né? Até aproveitar esse momento também para deixar aqui uma dica também, para principalmente quem é produtor rural, que tem ali o seu grão armazenado de alguma forma, né? Então, uma consultoria que a gente vem fazendo para os nossos produtores, e daí me coloco à disposição também, o pessoal da agência também está à disposição para fazer essa consultoria para o associado. É justamente o seguinte, vamos supor você, Vanessa, você tem lá 1000 sacas de café guardadas, estocadas, né? Então você tem ali um patrimônio, né? Ele está em forma de commodity, mas ele está ali disponível para você. E com essa oscilação que a gente tem no mercado, às vezes o café sobe R$100, no outro dia cai 150 e vai nessa oscilação, né? Então, às vezes o produtor ele fica nessa incerteza, não sei se eu vendo agora, não sei se eu vendo daqui a um ano, né? E pode ser que nesse período, às vezes, até perde um recurso, né? O que a gente traz de consultoria para o nosso associado, né? A gente analisa, e não é uma regra, né, que a gente vai fazer para todos da mesma forma, mas a gente analisa o perfil desse associado e, às vezes, vamos por essas 1000 sacas que você tem lá armazenadas, se você vende ela hoje, vamos colocar um preço R$1.500, né? Vamos ser otimistas. Você teria R$1,5 milhão, né, disponível ali para você.
Esses R$1,5 milhão, você aplicando ele no Sicredi, hoje com uma rentabilidade aí, vamos considerar 1% ao mês, mas tem investimento que a gente consegue rentabilizar bem mais do que isso, né? Ele daria um rendimento médio ali de R$15 mil por mês, né? Então, quer dizer que a cada mês você ganha 10 sacos de café, entendeu? Em um ano você vai ganhar 120 sacos de café. Sim. Sem depender da chuva, do sol, né, Gustavo? Justamente, né? Então, assim, uma análise simples que a gente faz e, lógico, você tem esse dinheiro disponível para quando você precisar, né? Então, assim, um ponto interessante que a gente traz e a gente pede até pros produtores, né? Que às vezes tem café estocado, tem milho, tem soja, né? Qualquer tipo de commodity aí que tenha armazenado, procure uma agência do Sicredi pra gente conversar e entender. Às vezes, orientação faz a diferença. Justamente. Às vezes é uma opção bem interessante que o produtor pode ter um ganho muito legal nessa questão. Para finalizar rapidamente, Thiago, o que vai ter de especial na semana aí lá no Sicredi? Olha, iniciamos hoje, tá, Vanessa? Aproveitando, convido aí todos os associados a dar uma passadinha na agência, né? E de 5 a 9 de setembro agora, a nossa agência, iremos realizar um feirão de energia solar. O objetivo de aproximar o associado dessa tecnologia, né, que tem um impacto tão positivo aí no meio ambiente, tá? E faz ainda você economizar. Então a gente está com taxas diferenciadas, produtos diferenciados. Reforço aqui para todo associado passar lá, conhecer um pouquinho aí dessa energia fotovoltaica, substituir, né, a energia convencional, que além de ajudar o meio ambiente, vai ajudar o seu bolso também, que é o principal. Bacana. Tá bom? Meninos, muito obrigada, viu? E sempre que tiverem notícias boas aí, a Rádio Clube tá aberta para recebê-los. Um abraço para todo mundo lá no Sicredi.